Olá, Aliele! Olá, Anthony! Olá, pessoal! No episódio de hoje trataremos sobre a erva mate, planta que é símbolo do nosso município, conhecido como a terra da erva mate. Neste episódio, contextualizaremos a questão histórica envolvendo a erva mate, também trataremos sobre a realização da primeira FEIMATE, feira símbolo, e posteriormente apresentaremos como é feito o processo de produção da erva mate em nosso município. E também, para isso, a gente trouxe entrevistados como historiadores, pesquisadores e também técnicos para falar sobre essa questão. Então, faz teu mate, que lá vem história! Então, mas essa história da erva mate ela é bem mais antiga, né? Ela é bem mais remota, porque a gente sabe que aqui nessa região, que era uma região de mata, a erva mate ela é uma planta nativa e ela existia em grande quantidade nessa região aqui. E aí quem primeiro fez uso da erva mate foram os indígenas. Os indígenas já faziam o uso como um chá da erva mate. Eles já tomavam isso aí. Quando os jesuítas chegaram nessa região, e aí começaram, principalmente com os índios guaranis, formar as reduções, no início eles tiveram uma certa resistência a esse uso da erva mate que os indígenas faziam. Mas posteriormente, aí pelo ano de 1700 em diante, a erva mate começou também ser utilizada pelos jesuítas como uma fonte de riqueza. Eles passaram a vender, a exportar, a levar para diversos lugares essa erva mate. Então, na região que Novo Barreiro pertencia aqui, que é a Palmeira das Missões, tinha muita erva mate nessa região aqui, muitas plantas de erva mate. Palmeira das Missões antes pertencia à freguesia de Cruz Alta, depois se emancipou Palmeira. E aí, quando Novo Barreiro se emancipa, Palmeira é como a terra é conhecida como a terra da erva mate. Mas os maiores ervateiros, maiores ervais, se localizavam aqui nessa região aqui do Novo Barreiro, quando ele fica município, que ele consegue a emancipação em 1992, principalmente na região da linha Biriva, onde se encontravam as maiores ervais e os ervateiros na época aqui que se tornou município. Uma coisa interessante, Sandro, que a gente observou no primeiro ano do Edemar e Dirceu na prefeitura, a coragem que eles tiveram de fazer uma feira, a FEIMATE, na qual a gente tem o panfleto que nós montamos. Essa feira foi em setembro do ano 93. É impressionante isto, que fizemos uma grande feira e que já projetou o Novo Barreiro na região, trazendo um grande número de visitantes para ver o que significava a Feira da Erva Mate em Novo Barreiro. Pelo motivo de que nós pertencia a Palmeira das Missões, e Palmeira das Missões, um tempo antes, era a capital da erva mate. Mas só no Novo Barreiro tinha muitos ervateiros. Acho que nós tínhamos naquela época umas 3 ervateiras, que fazia parte de Palmeira das Missões e ficou para o Novo Barreiro. Então nós precisávamos divulgar essas qualidades de erva mate. Por isso eu achei uma coragem muito grande do Edemar e do Dirceu a assumirem junto com nós, da administração, um trabalho de montar essa feira. E essa feira foi um sucesso na época e continua até os dias de hoje. A FEIMATE continua com suas edições. Nós temos muitos ervateiros aqui no nosso município, tinha quando se emancipou e temos até hoje. Inclusive tem um roteiro turístico, Caminhos da Erva Mate, onde se faz uma visita desde viveiro, a visita às ervateiras, o processo da fabricação da erva mate. Nós podemos relatar aqui quando aqui foi no início os primeiros ervateiros que tinha. Hoje tem vários outros, mas quem tinha aqui, que eram mais expressivos na época, era o Antônio Alves da Silva, que tinha erva mate lazer, Paulo Vargas Neto, erva mate sempre verde, Paulo Josias Machado, erva mate graia azul,
Adair Vargas da Silva, erva mate Flor do Pago, Jacob Alves Rodrigues, erva mate Três Palmeiras, Pompílio Silva, Tradição da Palmeira, Isaías da Cruz, a erva mate Biriva, né? Então essas eram algumas que tinham. Hoje temos vários outros, né, que foram surgindo, né? Tem a Rainha do Rio Grande, tem a erva mate Prenda e Peão, tem a erva mate Rainha do Sul e várias outras ervateiras aqui. Então hoje nosso município, ele é um município que é conhecido terra da erva mate. Ele tem uma grande expressão na produção da erva mate. Inclusive já recebeu até visita de governador aqui, que visitaram o início da poda da erva mate, aquela cerimônia que se faz todos os anos, né, do começo do corte da erva mate. Então, erva mate foi importante no passado e hoje nosso município é muito expressivo a produção da erva mate também. Dentre as atividades com erva mate, então, o município sediou ano passado, né, 2023, a festa da colheita da erva mate, que ela foi instituída em 2019 por uma lei estadual, onde todo ano cada polo vai receber essa colheita da erva mate. É uma festa para homenagear a erva mate e também para dar o pontapé inicial da sua colheita. Nós tivemos a propriedade do seu Lourenço Vargas, então, a festa da colheita da erva mate. Pela parte da manhã, tivemos uma manhã de campo muito produtiva, onde veio mais de 20 municípios da nossa região, pessoal de Venâncio Aires, pessoal da Arvorezinha, Ilópolis. Tivemos um evento voltado para as políticas públicas para a erva mate. Eu acho que isso é muito importante, é se discutir isso, políticas públicas voltadas para esse setor, que é um setor tão importante para o nosso Rio Grande e representa a nossa árvore, símbolo do Rio Grande também, que é a erva mate. E além também de ter um ramo de erva mate na nossa bandeira do município. Então, Novo Barreiro sediou essa grande festa, que foi um evento estadual, com a presença de muitas autoridades, e pôde colocar também o nome de Novo Barreiro em destaque em todo o estado e, por que não, em todo o Brasil e fora do país também. Pois é, pessoal, eu vim de berço, eu nasci debaixo de um pé de erva mate, até porque meu pai já trabalhava em erva mate. Eu me criei desde criança trabalhando em erva mate, então é gratificante, gostamos de trabalhar, é um bom trabalho, entendeu? Cuidar da natureza, fazer reflorestamento, todo o pessoal teria que ter um compromisso com o reflorestamento, isso aqui é muito interessante, e ela dá uma boa fonte de renda, né? Então, para quem gosta de trabalhar no interior, gosta de manter a natureza, eu incentivo, vamos plantar erva mate. Isso é muito interessante, viu? E foi privilegiado fazer na minha propriedade, onde todos os produtores foram honrados, né? O Novo Barreiro, consegui fazer a abertura, cada ano é feito numa cidade, e conseguimos fazer em 2023 o Novo Barreiro. Graças ao trabalho da nossa prefeita, os vereadores, a autoridade, onde tivemos também a honra de ter o nosso governador, aqui na nossa mesma propriedade, vários deputados e prefeitos e vereadores da região. Então, para mim, foi uma honra e fiquei agradecido de ser prestigiado a abertura da erva mate, do corte da erva mate na minha propriedade. Novo Barreiro, ele é, na nossa região, ele é uma referência em erva mate, né? Somos filhos da palmeira, a erva buena da palmeira, né? Onde nós temos no município aproximadamente 12 agroindústrias, né, que lidam com erva mate, voltadas para a erva mate da agricultura familiar. São 15 marcas de erva mate. Temos 4 secadores, onde um desses secadores apenas exporta erva mate para todo o país e para fora do país também. Novo Barreiro hoje produz aproximadamente, tem 300 hectares de erva mate, com 40 produtores, né, voltados à erva mate, onde praticamente retiram toda o seu sustento da erva mate. Temos mais de 300 funcionários, pessoas que vivem em torno da erva mate, entre plantadores, produtores, tarefeiros, pessoal que trabalha na indústria, vendedores, transportadores. Então, Novo Barreiro tem uma economia muito voltada para a erva mate, além de ser tradicional a erva mate também no nosso município devido à sua cultura. Novo Barreiro já tem a feira da erva mate, a FEIMAT, que é uma feira voltada especialmente para a erva mate, né, para o setor agropecuário. Então, traz
na sua origem já, de Novo Barreiro, a cultura da erva mate. Além da erva mate, Novo Barreiro trabalha também com suinocultura, com bovinocultura de leite, grãos. Eu vim para cá trabalhar de empregado na época, em 81, em 86 eu casei, em 87 eu comecei a minha empresa. Já comecei, acho que no mesmo 86 ou no 87, eu já comecei plantando, né? Aquelas que eu mostrei para vocês ali debaixo do timbó, era lavoura, na época nem tinha aquele timbó ali. Daí que foi vindo mato junto. Na verdade, nós começamos para morar com o sogro ali. Casei para trabalhar na lavoura. E daí, como tudo lidava, a gente achou que tinha que ter uma alternativa, né? Para não ser só soja de ano a ano. E daí a gente foi começando uns pouquinhos. Daí em 87 eu comecei a empresa, né? Que é uma empresa construída em termos de Palmeiras Missões, ainda nem era Barreiro ainda na época. E depois foi feito daí em, acho que 99, 2000, daí foi feita a agroindústria, que foi incentivo do governo, né? Eu comecei plantando em 87, dali para frente pode ter escapado 1 ano, 2 que eu não plantasse erva. Mas todos os anos, teve anos que eu plantei 6, 8 mil pés, pelo mínimo 2, 3 por ano a gente vem plantando. Né? Vou buscando muda num lugar, buscando muda no outro, dizia lá em tal lugar tendo mudas melhores, a gente tem a busca. Dos meus ervalos que eu tenho muda acho que de mais de 10 viveiros. Né? E na minha região aqui, com o meu pai, a gente trabalhava, né, com barbacoa, primeiramente o carijo, depois barbacoa, onde eu, pequena, porque eles tocavam o cilindro para canchear a erva e a gente tocava o cavalo. Então eu sempre participei de ir para a roça, colher a erva, que era ainda sapecado lá na lavoura. Então todo o processo, toda a cadeia da erva mate até aqui, praticamente eu vivi tudo. Onde aqui embaixo, o primeiro soque para socar a erva do meu irmão mais velho foi aqui embaixo, para baixo da casa, onde foi desviada a sanga, tocado por uma roda d'água. Naquela época não tinha eletricidade, né? Então eu vivi todas as etapas, né? A evolução da erva mate até onde... E daí, eu casei em 1986, 1987, e nós já começamos a trabalhar também com erva mate. Não, na época aqui, ó, era o louro aqui, o Pompilho ali, o Bituca, que era do outro lado do lajado, o Antônio, e daí começou eu. Eu fui o primeiro que comecei, depois, daí entrou o Kika, entrou o Paulinho, entrou vários depois disso. Foi dos 4º, 5º por aí que começou, aqui. Porque antes, no tempo de barbacoa, primeiro era carijo, depois foi barbacoa, a erva se durava de um ano para outro. Desde que quando veio essas máquinas rápidas, essa máquina que eu tenho e outras que eu nem tinha, eu secava, pagava para secar, tu guardava, cara, tu fazia estoque, tu cortava até setembro, tu vendia até lá por janeiro, fevereiro, dezembro, ali começava a fazer outras novas para misturar, mas ficava 3, 4 meses. Hoje uma erva que nós fizemos hoje, se nós ficar 40 dias, 60 dias, nós não vendemos mais, tem que trocar e fazer outra, né? Então o pessoal quer em verde. Antigamente não olhavam para a cor, olhavam para o gosto e a qualidade, que ela se dava muito melhor naquele tempo do que hoje, a qualidade da erva. Que ela dá bastante trabalho, ó, que tem gente que só pega o produto ali e só que vende. Nós não, nós é desde a plantação do pezinho, da mudinha, cuidar, depois roçar, depois podar, levar a secar, trazer para cima, socar, e depois ir para comercialização. Nós fizemos toda ela, né? Então, e agora a gente, com os filhos já formados, a gente não faz mais erva que a gente fazia, né, para levar para o Paraná, para outros lugares. A gente, hoje, dá para dizer, uma agricultura familiar mesmo. Nós toquemos, tá, como dizer, não é grande o negócio, sim, mas é uma realização. Não é... Cada empresa, cada agroindústria tem o seu tamanho, e a nossa, eu sou muito contente porque a gente conquistou e fez até agora, né? E no nosso município é basicamente agrícola, e nós, esvarteiros, estamos aí dando a nossa contribuição, trabalhando e produzindo erva mate. Nós viemos para trabalhar na lavoura. Eu casei, e eu só queria que eu ficasse morando com ele ali numa casa, um galpão que tinha ali do lado, antes eu construí aqui, e daí para nós ficar trabalhando, mas daí a gente tinha que achar uma alternativa para ter uma renda, só da lavoura de ano a ano não sobrevivia. Daí no outro ano eu resolvi começar
Daí já tinha o secador, pagava para secar, né? Na época era eu e a mulher. E os sogros eu comprar um caminhão velho, um Chevrolet velho para mim puxar a erva de longe e de perto, entregando. E eu comprei uma Brasília, foi o começo do primeiro carro que eu comprei, né? Eu olhar na frente ali e dizer assim, o dinheiro brota em árvore. Claro, tem todo um processo para colher, né? Mas é da onde a gente tira o sustento, da onde a gente deu educação para os filhos. No ano 2000 nós abrimos a Expo Inter. 99, 2000 nós abrimos a Expo Inter. Foi nós que começamos a agricultura familiar. Não existia. Com incentivo do governo Olívio Dutra na época, ali que o governo deu um empurrão de incentivo, né? Que não vão botar a polícia em cima, para tirar lá, né? Foi entrado lá em Esteira, nós entramos invadidos. O Estado deu o caminhão para levar, nós pagamos a passagem, fomos de Ouro e Prata, chegamos lá e pagamos a entrada para entrar, localizamos o caminhão que estava lá e se instalamos, né? E daí, como eles diziam, tratavam nós, porque nós não somos sem terra, né? Porque eu até tenho uma embalagem que eu produzo para o movimento sem terra, e o pessoal pergunta, né? Tu é assentado? Eu disse, não sou assentado. Mas daí, ali, para fazer mais anarquia, quando nós estávamos em 38, foi uns 5, 6% da praça de Esteio. Botar uma bandeira do sem terra lá e as guarapas de cana e coisa. E daí, daquele ano em diante, todo ano teve cada vez maior, né? E veio vindo gente, onde tinha esse ano 500 e poucos expositores. Deixa eu mostrar aqui, ó, essa foto aqui, ó. Essa foto é da primeira, quando foi feita a primeira Expo Inter, que a qual lá só expõe eram os grandes, né? Então a gente, com a ajuda do governo, naquela época era o Olívio Dutra, a gente foi como diz, acampou. Era com barraca, com lona, e começou a participar, né, da Expo Inter, e hoje a agricultura familiar é conhecida no Brasil e fora do Brasil, né, com grandes feiras, a qual dá para se destacar, a maior é a Expo Inter, né, mas tem a Expo Agro, tem a Expo Direto, tem umas quantas feiras grandes também, né, então a gente fez parte dessa conquista, e aonde a gente viu crescer toda essa cadeia da agricultura familiar, e nós com a erva mate, desde o começo da primeira Expo Inter, trabalhando juntamente. Ó, eu tenho foto aqui para vocês verem, ó, a foto do meu filho mais velho, ajudando nas feiras, o Max. Hoje ele não trabalha com nós, ele é programador de programa de computação, trabalha numa multinacional, mas ele foi o que ajudou desde o começo, e cada um dos meus filhos tiveram a participação, uma história trabalhando junto com nós. Tenho também o Alisson, o do meio, também todos eles. Meus filhos, eu não posso dizer um único, não. Todos eles trabalharam, o mais pequeno também, o mais novo. A gente chama, né, o mais pequeno, né? Hoje ele trabalha em São Borja, no banco, no Bradesco. Então, todos eles fizeram parte e estão seguindo uma carreira separada, as conquistas deles, mas eles sabem a importância que a erva mate teve para nós, para a nossa família, e é onde a gente pode dar educação, né? O sonho que a gente tinha, hoje eu digo assim, que aquele peso que a gente tinha nos ombros, a gente tirou, eles já estão formados, e a gente foi aí em cima da erva mate. Eu participo, dificilmente, vai ficar esse janeiro aqui sem ter feira, senão eu tinha em Sarandi, porque não quis fazer mais com eles, né? Mas eu fazia, aqui eu cheguei a marcar 30, cheguei a marcar 26, 20 por ano, disso aí para mais, todos os anos. Nós temos tipo o Ijuí, ele é o prefeito e o secretário, tem uns outros, e tem espaço, eles fazem 6, 8, para ter 8 feiras esse ano que vem. Esse ano passado nós tivemos 6, eu fiz 5, só pulei uma fora, que eu não quis ir. E sempre dá bem. Esse SOC aqui, eu já viajou para Brasília, nós fizemos esse grande aqui, nós fizemos as feiras do Brasil Rural Contemporâneo no Rio de Janeiro. O Pedro foi em umas quantas, eu fui numa. A gente foi lá, vendeu todo o produto, que a gente até desmontou só, colocou no bagageiro do ônibus e veio embora. Todo o produto que a gente levou. Então, a gente tem muita história para contar, né? De tantas feiras que a gente fez. Aonde tu alcança a vender, como se você não tem tempo, eu não tenho tempo de sair. Os guris saíram. Então, nós só mantenemos aqueles mercados que nós tínhamos. Mas daí, por causa das feiras, eu vendo bastante. Até a mulher foi levar agora, para fazer 2 entregas. E onde nós temos umas vendas bem, é na plataforma da Shopee. É umas coisas assim que tu vê você viajando, entregando uma carga de 12 mil quilos de erva, é uma coisa. É uma carga. Agora, como nós vendemos na plataforma da Shopee, a emoção é a mesma coisa. Eu entrar ali
Ali lá dentro da indústria se produziu 1 quilo, que eu sei que está indo que vai para o cliente lá, aquele pacotinho, aquela caixinha, a emoção é a mesma, o prazer é o mesmo de fazer, né? Seja produzir uma carga grande ou aquela pequena caixinha que eu mando, que eu sei que vai chegar direto no cliente e vai degustar, né? E tomar, e tem procurado, né? Os nossos produtos, então é uma emoção muito grande, né? Tu fazer parte disso aí. E os desafios que a gente teve que enfrentar, né? A gente veio de uma geração sem muito estudo e a gente acabou tendo que aprender a fazer tudo, entrar para dentro de fazer nota e tudo. E é nós mesmos que toquemos tudo. A germinação nós não fizemos, né? Como te demonstrei, né? Até a semente, nós compramos a muda ali do Cidiano, do Viveiro Ama ali. Ultimamente faz uns 5, 6 anos que só vem muda dele, né? Ou mais, faz até mais, eu acho. Que vem muda dele ali, ó. E daí tu planta 2 anos da primeira podinha. Daí dos outros depois, no 3º ano, 1 ano e meio, bota de novo. E vai se tornando pé, como eu mostrei para vocês ali, né? Daí depois da colheita, ali o cara traz para dentro, daí o processo está ali embaixo, né? Que daí tu sapeca, seca e vem para dentro da indústria para comercializar. O processo é bem trabalhoso e bem demorado, né? Porque tu não representa, mas tu aguentar, passar 1 ano, passar 2 e para colher um pé de erva e cuidando, como eu disse, ó, quantas mudas nós plantamos e morreu. Cada ano mora uma quantia. Cada ano tu planta e cada ano mora também, né? E eu sempre digo que a pessoa tem que ter paixão pelo que ele faz. Todo o seu trabalho, tu tem que dar o melhor de si. E às vezes eu digo, quando a gente vai nas lavouras, olhar os ervalos assim, o Pedro chega, né? E, às vezes nós temos lá, tira uma foto desse ervalo, olha que bonito. Então ele tem a paixão, né? Pelo trabalho. E produzir erva. Então a gente cuida muito. Por o conhecimento que a gente já tem, os anos de história em cima de erva, tu olhou o pé de erva, tu sabe o que dá dele, né? Se é bom ou é ruim, se presta ou não presta. A única coisa que eu não sei, se eu fosse fazer, é fazer o fogo para secar lá. Mas se for preciso, eu vou lá embaixo, eu servo, eu alcanço, eu cuido da bolsa, nós cuidamos da limpeza. Eu agora estou mais treinado um pouco na questão de empacotar, de embalar, e carrego a caminhonete e vou onde tiver que ir, entrego. Então, para mim, todas as coisas. Para mim, hoje se tornou mais cansativo feira, porque a gente já fez muitas, né? Então, dessa eu estou deixando mais para o Pedro, para ele fazer, mas é bom que tu sai um pouco daqui, vai ver, conversar direto, né, com as pessoas. E as pessoas agora, a gente chega, tipo, na Expo Inter, a gente chega lá, as pessoas já conhecem a gente, vem de encontro, né? Essas coisas que, como tu diz, né, é prazeroso pra gente, né? Olha o Pedro da erva mate, olha... A minha erva, eu te garanto 90% dentro do pacote que tem o mesmo gosto nativo, para até melhor, porque por agrofloresta. Tu viu a qualidade da folha que ela tem debaixo de uma planta de árvore. A boniteza que é, a grossura que é a folha, ela é mais escura, ela é mais preta, ela é mais comprida, e é onde ela está bem no sol, bem na terra ácida, porque a mesma coisa olhar esse erval aqui da frente. Aqui, pegar as carreiras, lá na ponta ali é boa, aqui no meio que tem a canhada, que ela detém tabatinga, é ruim, e lá dentro da agrofloresta, dos timbóia, é qualidade de erva. É trabalhoso, para dizer a verdade, nós trabalhamos em 3, 4, aí diretamente em cima da erva, e nós não vencemos fazer as minhas. Sempre está para trás as minhas. Eu acho que a gente construi história, né? Porque se tu vê hoje, o que é plantar erva mate? Se eu for transmitir para as pessoas, o que é tu plantar erva mate? Se tu olhar a nossa moradia aqui, ela é tudo um terreno que para plantar, ele era difícil, né? A gente reflorestou com erva mate. Lugares que hoje as pessoas pensam, eu tenho um eito, planta erva mate. Tu tem que fazer um reflorestamento, faz da erva mate. E assim tu vai cultivando essa tradição, né? Que é o chimarrão dos gaúchos. Mas a erva mate representa tudo para nós. É o que nós sobrevivemos, comemos e mantenemos quantas famílias, direta e indireta, né, em cima. Porque o nosso serviço, como eu te disse, se nós tivesse possibilidade de botar mais uns 2 peões, nós tínhamos serviço para botar. Só que, dependendo do valor, não se paga. Então, a coisa ficou o inverso, né? Mas a erva é tudo. A erva, o primeiro, meu filho, eu formei em cima de erva, né? Ele olhava aqui para cima e dizia, dessas folhas aqui, que está saindo dinheiro da minha faculdade. Eu paguei tudo a UPF direitinho, na formação dele lá com a... E dei os outros, eu paguei, o do meio ele fez um curso, depois o do
O mais pequeno não precisou nada, né, para plantar na federal. Então se formaram tudo, mas a nossa produção, a nossa alimentação e para umas quantas famílias sai de cima da erva. A erva para nós é o tudo. Como eu te disse, se tu pegar por valor de hectares de terra, a gente não tem áreas grandes, e eu produzo por tranquilamente 10 hectares de erva por 40 de soja. Quando eu com 40 hectares de soja, não bate comigo durante o ano. O lavoureiro com 40 hectares perde para mim no movimento de valores. Os meus guri querem que pare de plantar, né? Eu já não venço nem cuidar o que eu tenho, já estou velho, mas eu quero plantar mais um pouco. Enquanto estou tendo um pouco de saúde, eu vou querer ir fazendo, né? Mas ultimamente, nos últimos 6, 8 anos, é das mudas daqui do Barreiro. O Cidiano começou a vender. Meu nome é Cidiano, eu sou viverista, produtor de muda de erva mate, né? A minha família inteira tem essa atividade como primeira atividade, a cultura da erva mate, seja na indústria, seja na produção de mudas, seja comercializando, mas todos têm, né, essa atividade, então, a cultura da erva mate. Nosso município, né, historicamente, aí temos, creio que 16 indústrias ervateiras no município, e então é um município que tem forte ascendência cultural e também economicamente, né, na cultura da erva mate. Somos filhos de Palmeira das Missões, que também tem uma história grande em cima da erva mate. Mas o meu pai e minha mãe, já há quase 50 anos, né, que vieram residir aqui em Novo Barreiro, vindos do município de Chapada. Então, na pequena propriedade, já encontraram exemplares de erva mates nativos, né? E na época, então, já buscaram proteger, já buscaram fazer com que essas plantas de erva mate que foram encontradas até então no meio da mata, no meio da floresta, proteger elas e valorizar elas enquanto algo que pudesse trazer renda para a família, né? Mas nos anos 90, quando Novo Barreiro se emancipou junto com outros municípios da região, as prefeituras recém-formadas estimularam os agricultores a plantar também erva mate, né? Além de pinos, além de eucalipto. Então foi um fomento da Secretaria de Agricultura para os municípios da região. Como a nossa região já era produtora de erva mate, então foi mais intensa a questão de distribuição de mudas de erva mate. Então nos anos 90 nosso pai plantou bastante erva mate, vinda ainda da Prefeitura de Palmeira, depois da Prefeitura de Novo Barreiro, recém-formada. Porém, depois quando ele foi oferecer essa matéria-prima para a indústria, foi entregar, foi vender, a indústria não teve uma boa aceitação, por uma questão daquele momento do mercado que tinha disponível, que era o maior mercado do chimarrão. Então acabou acontecendo como que a indústria oferecendo um valor bem abaixo, digamos assim, de uma erva mate nativa, de uma qualidade mais suave. O que acontecia? Na época, então, se imaginava, se pensava, as prefeituras que tinham seu horto florestal e os viveiros da época, também se pensava que multiplicar mudas de erva mate, multiplicando a semente, a partir da semente, erva era erva, né? Mas, porém, depois no campo isso ficou visto que tinha materiais genéticos diferentes, com suavidade, com maior produção, com sabor amargo, e como o nosso maior mercado de erva mate é o chimarrão ainda hoje, né? Então não teve aquela aceitação. Acabou desestimulando os produtores, né, a seguirem plantando ou a cultivando a erva mate. Acabou que a atividade na propriedade foi ficando como quarta, quinta, sexta atividade com um fim econômico, né? Então, no ano de 2005, nós começamos a multiplicar as primeiras mudas de erva mate. Essas mudas de erva mate também foi feito testes com matrizes daqui da nossa região, inclusive da propriedade, se imaginando que talvez conseguisse, trazendo sementes de herveiras superiores, matrizes superiores, teria que ter uma muda também superior, de uma qualidade genética superior. Mas também por ter esses ervais jovens plantados nos anos 90, a erva mate ela tem uma polinização que a gente
consegue dimensionar assim: uma matriz superior, ela consegue receber pólen de vários machos diferentes que estão na volta. Então, esses ervais de baixa qualidade plantados nos anos 90 acabaram cruzando com essas matrizes centenárias que a gente tem, ainda tem aqui em Novo Barreiro e na região tem. O que acontece? Teoricamente teria que produzir uma muda de qualidade, porém, com esse cruzamento, com esses materiais de baixa qualidade, ocasionou que não consegue se produzir uma muda com uniformidade de produção, de qualidade, com suavidade de folha, que era o maior mercado ainda que se tinha para oferecer para as indústrias, né? Então, no ano de 2005, a gente começou a multiplicar as primeiras mudas, né, de umas matrizes superiores e começamos a fazer os primeiros plantios. Isso durou até o ano de 2014, onde todo ano era se multiplicado 2.000, 3.000 mudas e plantado. Onde era plantado? Em áreas sombreadas, né, no sistema agroflorestal, e também foi adensado os ervais nativos que já tinha na propriedade, né? E também substituído alguns daqueles plantios que foram plantados nos anos 90 com esses materiais melhores, materiais mais uniformes, de sabor mais suave, que as indústrias daqui de perto da nossa região teriam maior facilidade de oferecer essa matéria-prima. Então, no ano de 2014, a gente começou a multiplicar mudas de erva mate no sistema tubete e bandeja, que é o que garante com que uma maior sanidade da muda, maior qualidade do sistema radicular. Então, no ano de 2014, a gente começou com o viveiro comercial, né, o viveiro registrado, com responsável técnica, já com parcerias com a Embrapa Floresta, na questão de pesquisa também, com esses materiais superiores. Então, ali foi o nosso começo da questão do viveiro comercial. Então, 2014, aí veio 2015, 2016, 2017, 2018, a gente seguiu assim com o viveiro comercial. 2019, então, a gente também começou um outro projeto de pesquisa com clones de erva mate. Até então, um projeto pioneiro no estado do Rio Grande do Sul, que resgatasse esses materiais que ainda estão no campo, essas herveiras centenárias, né, que mais dia, menos dia, poderiam se perder por questão do avanço das lavouras de grão e assim por diante. Então a gente começou junto com a nossa associação ervateira do Polo Celeiro Missões, a SEMA, e junto com um investidor que bancou o projeto de clonagem, junto ao FSM Campus de Frederico Westphalen, que quem toca o projeto lá é o professor Newton Mantovani, né? Professor de Engenharia Florestal. Então todo ano a gente coleta materiais aqui da nossa região, do nosso polo ervateiro Celeiro Missões, e a gente leva até a universidade, de acordo com como a gente vai tratando com o professor, para lá a gente fazer a multiplicação a partir da estaca, ou seja, não há cruzamento de uma planta mãe e uma planta pai, ou seja, como é um exemplar direto, que é a partir da estaca, seria uniforme, né, aquele padrão genético. Mas é mais para um resgate assim, de materiais, para que no futuro, se talvez essas herveiras da nossa região deixarem de existir por um motivo ou por outro, esses materiais vão estar clonados, resgatados e plantados em áreas diferentes, para que talvez no futuro possam ser estudados, né? A história da Ervateira Prendepel, no caso a fundação, foi em janeiro de 1997, né? Hoje, essa semana, hoje completando então 28 anos de história, né? Então, mas antes, né, de fundar a Ervateira Prendepel, então meu pai já trabalhava com erva mate, né? Já trabalhava no setor, no município vizinho, né, em Palmeira das Missões. Então a história dele começa, né, inicia antes da Ervateira Prendepel, há
mais ou menos uns 7 anos. E aí, com certeza, depois de trabalhar um tempo, enfim, tinha o sonho, com certeza, de ter a sua marca própria, né, o seu ponto de venda, de referência, se instalar e poder ter a sua empresa, né, e acho que entregar, né, para os clientes dele aquilo que ele gostava de fazer, de cuidar, enfim, de todo o padrão que ele gostava de manter da matéria-prima dele, que ele trabalhava com muito carinho, com muita dedicação, né, tentando entregar para o cliente uma boa qualidade, né, uma qualidade de uma erva mate que reproduzia naquela época a erva mate da palmeira, né, que muito afamada no estado inteiro, né. As pessoas de repente de agora não ouviram falar dessa qualidade, mas acredito que algumas pessoas um pouco mais velhas já ouviram falar da famosa erva mate da palmeira, né? Então naquela época ele gostava de ter muito cuidado, tinha muito cuidado com a qualidade, e com o tempo então ele teve um sócio no início, então ajudou a fundar, né, a ervateira Prende Peão, né? Nos instalamos aqui em Novo Barreiro, e até inclusive hoje no nosso ponto de vendas a gente tem esse SOC aqui atrás de mim, que ele foi no início, antes da Prende Peão, foi o SOC onde meu pai começou. Meu pai iniciou trabalhando com erva mate, né? Então quando ele se deslocou, quando ele mudou o endereço, que ele veio trabalhar para cá e fundou a ervateira Prende Peão, então ele fez a aquisição de um outro SOC um pouco maior, né, mesmo estilo, madeira, tudo mais, né, na época. Mas então aqui a gente tem, né, um marco na história dele, né, história de vida dele no setor, na erva mate, né, e enfim, depois com o tempo, trabalhando, conseguindo prospectar mais clientes, né, como um desenvolvimento de qualquer empresa, então ele conseguiu abranger, levar a qualidade dele para mais lugares, a qualidade da erva mate, a sua forma de fazer erva mate. Com o tempo também ele fez aquisição de uma área de terra onde tem uma mata nativa, né, onde que posteriormente, com o tempo, ele mesmo fazendo coletas, fazendo a extração da erva mate, ele sempre tinha o cuidado e analisava muito a questão da qualidade da erva e tentava reproduzir uma muda também de qualidade, porque essa parte da erva mate ela é bem delicada, então ela pode polarizar com uma variedade muito longe, né? Então ela precisa ser um erval isolado para garantir aquela qualidade do local. Então ele sempre fazia experimentos. Não sei dizer quantas vezes, quantos ervais ele testou, até que ele conseguiu reproduzir de um local uma muda de excelente qualidade, né, e que reproduz muito a qualidade da palmeira, né, uma folha acinzentada, sabor suave, erva muito verde, e com a aquisição e com o desejo de também ter um erval próprio para poder garantir essa qualidade, então ele fez essa plantação, fez essas mudas e plantou, né, uma área que é da empresa hoje, que a gente faz a extração e que, sem dúvidas, é uma qualidade superior hoje, né, na nossa região, uma das melhores qualidades que a gente já trabalhou e já conseguiu e que conseguimos reproduzir, né. Inclusive, hoje, o erval que ele retirou a semente não existe mais, né, é um erval muito velho, com a entrada de outras culturas, ou o próprio tempo de vida do erval também foi se deteriorando e hoje já não existe mais as matrizeiras, mas, né, com muita felicidade, com teste, com a insistência do meu pai, com o desejo, né, eu acho que a paixão de trabalhar com erva mate também, ele conseguiu esse feito e hoje a gente tem, né, um erval que sem dúvidas é algo que muda a nossa qualidade da nossa erva mate, que hoje, depois de um certo período, né, de desenvolvimento, a gente consegue utilizar uma porcentagem da erva desse local para poder colocar no nosso pacote e levar para o cliente, né, essa qualidade. O processo da erva mate, se a gente for contemplar todas as etapas, ele é bem complexo, né? Porque, óbvio, se você for tirar hoje, extrair a erva mate de um erval nativo, quando tu for até o erval, já existe o pé formado, dependendo como foi
a extração dele, se ele já foi extraído alguma vez ou não, ele tem a formação do pé, né? Mas um erval nativo hoje, que no caso, normalmente os pés são maiores. Mas também tem a possibilidade, né, com cuidado, hoje existem outras possibilidades que estão vindo, clonagem que está sendo testada, enfim, né? Existe a possibilidade de reproduzir também uma matéria-prima de qualidade, né, uma muda de qualidade, tanto que é o exemplo da nossa propriedade. Toda a produção do viveiro é feita no sistema de tubete, né? Sistema tubete e bandeja, o que garante uma maior sanidade da muda, uma maior adaptação na muda, vendo que aqui no viveiro a gente leva a mudas a quantidade de sol diferente. Quando ela é uma muda mais ou menos desse porte, que é uma muda jovem ainda, que está sendo preparada, aqui nesse ambiente que ela está, é um ambiente que a gente chama de 50% de sombra. Logo mais adiante, lá por mês de março ou abril, a gente consegue levar ela para um ambiente de apenas 30% de sombreamento. E mais próximo ao inverno, então na época de plantio, a gente consegue levar ela a um ambiente de total solarização, para que essa planta, quando encare o campo, que ela sofra algum intempéries lá, ela já esteja aclimatada, né? Mas falando então da questão da produção, essa aqui é uma muda produzida em tubete, né? O que acontece com a questão do tubete? O tubete de erva mate, ele faz com que o sistema radicular da mudinha de erva mate, ele cresça numa posição onde não haja um enovelamento do sistema radicular. Aqui nós vemos as estrias do tubete, umas estrias internas que fazem com que o sistema radicular fique uniforme numa posição que não haja esse enovelamento, né? E toda a produção, toda a multiplicação de mudas é feita a partir da semeadura direta. Então a gente prepara a semente, faz a semeadura e escolhe depois o melhor exemplar que germinar no tubete para que ele cresça e vá a campo. Também nós temos aqui, como eu falei, dos clones, né? Esse aqui é um exemplar de clones, aqui está a identificação dele, né? Ele, inclusive, é um material aqui, por as abreviações, é um material que foi resgatado aqui em Novo Barreiro, que foi batizado por nós como Buena do Barreiro. Também temos Buena da Palmeira, temos de outros municípios da região, né? Temos esses materiais que foram resgatados a campo. Esses materiais a gente tem como materiais superiores, né? E toda a produção, então, a gente sabe dimensionar a mãe e o provável pai das herveiras de erva mate. A gente tenta forçar meio que um cruzamento forçado. A gente deixa num raio de distância aquele exemplar matriz, aquela mãe, e o provável pai, né? Diferentemente de antes, onde lá no campo se coletava a semente de erva mate e depois não sabia se dizer, conhecia-se a mãe, mas não sabia se dizer quem poderia ser o pai dessa muda de erva mate. A gente entrega mudas de erva mate então aqui em Novo Barreiro, né? Na Palmeira das Missões, no nosso polo ervateiro Celeiro e Missões, que são 92 municípios no noroeste gaúcho, norte, então que vai até Ijuí, que vai até lá Giruá, que vai até Nanoai, toda essa região aqui. Quando há procura, quando há ascendência, quando o produtor talvez pensa em investir na atividade, então a gente consegue entregar mudas nesses municípios também, como também já ocorreu, né? Então toda essa nossa região também a gente consegue entregar mudas, como é o caso ali de Espumoso, que pertence a outro polo ervateiro, que é a região de Lópolis, Arvorezinha, que é uma região super produtora de erva mate, mas o município de lá pertence àquela região. E também, como o município de Arvorezinha e Lópolis são municípios que se tem uma produção muito grande de erva mate, os agricultores investem muito lá, praticamente, e principalmente falando de Lópolis, todos os agricultores, na grande maioria, têm como primeira atividade a erva mate, então a gente também já conseguiu entregar mudas de erva mate para alguns produtores daquela região. Então você consegue plantar o pé de erva, né? Em 2, 3 anos, depende um pouco do desenvolvimento da planta, a gente faz o primeiro corte, a primeira extração, porém não tem muita produção, né? A gente faz mais para poder formar o pé, então você começa a podar ele novo.
e aí tu faz com que fique mais fácil de retirar, né, mais fácil de extrair, diferente de ervais nativos, que os pés são muito mais altos, tu precisa, né, subir nele com o auxílio de alguma ferramenta para poder retirar os ramos, né? Então, fazendo a plantação hoje com técnicas novas, a gente consegue reduzir o tamanho do pé e melhorar na parte da extração. A erva mate, na minha propriedade, ainda está sendo todo feita manual, né? Hoje já existem maquinários já que cortam com máquina, só que tem que plantar adequada, ela tem que ser uma erva específica. E para chimarrão, na verdade, tem que ser manual, porque ela tem que ser uma erva mais madura, né? Com máquina tem que ser um talo bem mais fino, então é mais diferente. Mas a história da erva mate, nós trabalhamos desde pequeno, desde criança na erva mate, e temos aí. Temos uma gurizada disposta, ainda que trabalho aí, temos uma gurizada aí que não se entrega, e temos aí na luta, né? O plantio da erva mate é bom, é muito interessante, ela faz parte da natureza e é muito bom, ela dá uma boa produção também, né? Se tu adequar uma adubação certa, aí ela é bem legal. Né? Isso, e o pessoal então está fazendo, né, a colheita, como é que é feito esse processo, em que época que é feita, como que é feita? A erva mate, há anos atrás, ela tinha épocas de cortar. Hoje, porque naquela época era só nativa, né? Então o IBAMA cuidava, né? Tinha uma época. Como hoje o povo cultiva a erva mate. Então, é um plantio que o povo faz e tu pode cortar o ano inteiro. Claro, tem o dia da lua aí que a gente tem um cuidadinho aí, né? Mas a erva mate hoje é cortada o ano inteiro, porque de primeiro tu cortava 100% do galho. Hoje nós deixamos 10% da carga em cima para fazer a circulação de água. Daí o que acontece? Ela se mantém viva. Agora, se chegar e cortar toda ela, é mais perigosa, hein? Pode passar o verão, né? Então, por isso que a gente deixa 10% em cima de cada pé para fazer a circulação de água. Então, isso é muito interessante, é o manejo, né? Tem que saber manejar a erva mate. E ela produz muito mais, pode passar cortando todo ano, se tu fazer esse manejo. Senão, tem que levar 2 anos, 3 anos, né? Então, bem interessante a formação e a poda dela. Né? E hoje nós podamos, primeiro era só com facão, depois passamos para a serrinha, hoje é motosserra, né? E ela fica com corte mais adequado, né? Nasci e me criei aqui. Tive 5 anos só fora. Né? Eu comecei com 20 e poucos anos na erva mate. Estou até hoje, né? E gosto de lidar. E faz muitos anos que lido com esse homem velho também. Fazendo a colheita da erva mate, o seu Lourenço. E é bom a gente, enquanto puder trabalhar, né? Pessoal, é o seguinte, ó, aqui nós temos uma plantação de erva mate, mas também temos um consórcio no meio que temos pé nativo. Esse pé aqui é um pé nativo, né? Uma erva exclusivamente nativa e é a melhor erva de chimarrão hoje. E a erva mate, ela é muito interessante para o chimarrão, é tu ter um sombreamento, deixar bastante árvore para fazer o sombreamento, ela fica uma erva mais verde, ela fica uma erva suave. Então o manejo da erva mate é bem interessante. Então já quando plantar, já plantar planejada para plantar umas árvores, fazer o sombreamento. Bem interessante para o chimarrão. Ela dá uma erva mais verde, dá mais suave. Então, com um pé de mais ou menos uns 6 a 8 anos, ele já dá uma produção um pouco maior, já está no seu 3º corte, mais ou menos, 2º, 3º corte, depende bastante do local onde ele é plantado, né? O cuidado, a adubação, tudo mais, o solo. Então, começa, né, se tu for fazer, então, a plantar um pé de erva mate hoje, né? Então, mais ou menos esse período começa a colher um pouquinho mais. Depois de ser feita a colheita em matas, enfim, né, lavoura, nos ervais, a gente traz para a indústria, né, para secagem.
a gente faz o processo de secagem, então, onde a gente desidrata a folha, tem alguns processos físico-químicos que acontecem no secador, retira a umidade e ela fica cancheada. Depois do processo de cancheamento, então a gente vai para o processo de moagem, né, que antigamente e até hoje existem algumas ervateiras que têm esse processo no soque, né, que é um processo um pouco mais antigo, e tem também que a gente fala o soque estacionário, tem o soque corrido, tem o soque de ferro corrido, né, hoje também tem o atritor, que ajudou muito na questão de alguns detalhes na qualidade e questões também de processo, né, de produção. Ele produz muito mais, né, em menos tempo. Como aqui a gente precisa, no tempo que meu pai começou, ele tinha o soque aqui que ele veio para Novo Barreiro, ele tinha um soque de 10 mãos, que a gente chama, fazia 350 quilos aproximadamente, demorava 10 horas. Hoje, com o atritor, a gente tem um atritor pequeno, né, para a indústria, em torno de 230 quilos por hora. Então é uma produção em maior escala, né, e em alguns outros fatores que são diferentes. E daí depois da moagem, então a gente vai para o empacotamento, que é onde a gente devidamente coloca nos pacotes de erva mate e fica pronto então para ir para o mercado ou para o nosso ponto de venda, como é a nossa ocasião aqui também. Os pedidos que nós embala, tem para acho que 4 entregas aqui, 5, cada uma é um tipo, né? Ali tem uma erva de pacote, que vai para o mercado, com a quantidade de tererê que tem, e aqui é os tererê que nós fizemos também, da Rainha do Sul, que a gente entrega direto para o mercado, né? Todo dia nós estamos produzindo, né? Nós outros não temos colhendo, nós temos secando, temos moendo, tá? A produção, nós e os funcionários é direto. Nós temos 4 sabores. E o natural, que é 5, né? Nós temos sabor de... Primeiro nós começamos em 2011, 12, só com o natural, depois fizemos abacaxi, daí limão, e daí agora de 2 anos para cá, 3 anos, nós temos o tripla menta e o energético, que é os que hoje, os caras-chefe que puxam a venda do tererê, né? No verão, é os que se mais vende. E aonde nós temos, aqui no município do Barreiro, a máquina de tererê só eu que tenho, né?
nós somos em 2 colegas, né, eu e o Thiago, e a gente trabalha a parte de extensão rural voltado para a agricultura familiar. E dentre as nossas atividades está a erva mate, onde a gente tem um acompanhamento desde a formação da muda, a escolha da semente, formação da muda, plantio, acompanhamento na colheita, o manejo desses ervais, a colheita, as podas que sejam benéficas para a planta também, onde a gente procura sempre deixar uma parte de 30% de folha nesse erval para que a planta continue respirando, para que a planta continue produzindo fotossíntese. Isso é bom para a planta, para o produtor e bom para o meio ambiente também, né, que sempre está fazendo fotossíntese. A gente acompanha também a colheita, então, e até a entrega na indústria. Nós estamos aqui num ambiente que é o ambiente propício para a erva mate, um ambiente voltado à Mata Atlântica, né? A nossa planta erva mate ela é originária da Mata Atlântica, então quanto mais nós colocar ela nesse ambiente que vocês estão vendo aqui, mais nós conseguimos fazer com que ela expresse todo o seu potencial produtivo. Aqui a gente está na agrofloresta, né, na propriedade do meu pai, Dalvino Ribeiro, ervateira Prêmio Peão. E como vocês podem ver, se dá um sistema agrofloresta porque é uma plantação, né, uma fonte de renda que foi implantada dentro de uma mata. Aqui era uma mata nativa, né, com o projeto no início da plantação. Foi então feito, meu pai mesmo, que coletou as sementes, fez a muda, né, procurou, enfim, um erval que fosse de qualidade, como eu já tinha comentado, e conseguiu, né, então, achar uma muda de qualidade e fez toda a plantação nessa área. Aqui é em torno de 6,5 hectares a 7 hectares, né, a agrofloresta total, toda ela interligada. Aqui, por exemplo, são pés de erva mate, onde tem em torno de 14 anos, né, de 13 a 14 anos. Como vocês podem ver, faz uns 2 anos que ele foi feito a poda, né? Então, como vocês podem ver, tem a parte do caule mais velho na parte de baixo, a poda foi feita aqui e aqui vem um ramo novo, né? Então a próxima poda é feita um pouquinho acima para poder vir galhos novos, né, na outra fase de brotação. Quando necessário, né, e como hoje tem algumas técnicas novas que a gente vem aprendendo ano a ano, o tempo, quando ele cresce muito o pé, a gente rebaixa novamente, ele começa a brotar de novo e formar o pé novamente. Então isso auxilia muito e ajuda muito na questão do processo, né? Então aqui está praticamente pronto para fazer uma nova coleta, mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Então ainda vai um meio ano ou no fim do ano a gente vai poder fazer a coleta nessa parte. Daí aqui vocês podem conferir pés que foram feitos a coleta há mais ou menos 1 mês, né? Então alguns foram rebaixados, outros, como ele já tinha feito um desenvolvimento bom de copada, a gente manteve, né? Então todo pé, às vezes cada pé é uma realidade e a gente vai olhando e fazendo a poda, né, dos mesmos. Então aqui vocês podem ver o desenvolvimento do novo galho, né? Aqui recém saindo aqui a brotação, aqui ele já está um pouquinho mais formado, a gente já consegue ver as folhas, então aqui ele está brotando novamente o pé, fazendo uma nova copada e daqui mais ou menos 2 anos a gente pode vir e retirar de novo esses galhos. E um pouquinho mais ao lado a gente já pode ver então uma erva mate que já foi feito a poda há mais ou menos 2 ou 3 meses. As folhas já estão maiores, os galhos já estão maiores, né? Então conforme vai passando o tempo ele vai fazendo a brotação do pé. E inclusive aqui já dá para citar uma das dificuldades que a gente vem encontrando nos últimos anos, que como vocês podem ver, a folha na sua naturalidade seria aberta, né? Aqui ela está desenvolvendo, ó, só que uma vespinha, um bichinho que ainda a gente está esperando ter algo para controlar, que alguns chamam de ampola, ela vem e pica a folhinha e fecha. Então vocês podem ver, ó, aqui dentro tem um resíduozinho que provavelmente sejam novos bichinhos. E infelizmente isso aqui danifica muito a questão do desenvolvimento da planta, porque essa folha aqui está perdida, ela fechou. Pode ver que ela está começando a ficar preta aqui, ó, e ela vai cair, ó. Aqui também é outro exemplo.
E no pé maior essas folhas vão faltar, então é perca de produção. Então essa é uma das dificuldades que a gente tem hoje. Outra dificuldade que a gente tinha na questão da erva mate também era a questão da coleta, que hoje a mão de obra, né, está um pouco mais escassa, acho que em vários setores, e a gente fez a aquisição de uma máquina para auxiliar na parte da coleta. É feito a poda do pé com, pode ser a facão, a forma mais antiga, serrote, tem também hoje que a gente utiliza uma motosserra de poda, né? Então a gente faz a poda normal e passa os galhos numa máquina que vai retirar os ramos que vão daí para a empresa para poder fazer a secagem, né? Então ela auxilia nessa parte e também ajuda muito na questão de não ter galhos de erva mate em meio erval. Ele pode triturar e já vai ao mesmo tempo virando adubo para erva mate. Bom, então com essa nova máquina que a gente tem hoje para auxiliar na coleta da erva mate, além da parte do processo de ajudar nessa parte por falta de mão de obra, a gente consegue transformar os galhos grandes, que seriam esses aqui que a gente não ocupa, né, na fabricação da erva mate chimarrão, ele seria alocado em locais em meio erval e atrapalharia bastante para a questão de roçadas, né, para a gente cuidar, que aqui inclusive é uma ocasião que a gente não utiliza agrotóxico, né, a gente faz a roçada com roçadeiras costais, né, então isso atrapalha muito. E a máquina, ela acaba triturando, né, os palitos grandes, os galhos grandes, grossos, que não ia utilizar, e viram todos cavacos pequenos. Ó. E aqui é um exemplo de um monte onde ela vai começar a decompor, ó, já está começando o processo de composição, e posteriormente ela vira adubo para o próprio pé de erva mate. Né? Então é algo que é um ciclo, né, um adubo orgânico que com certeza vai ajudar, e aqui já é um exemplo que a gente coloca, né, nos pés de erva mate, em volta deles. Aqui é a ocasião que já foi colocado, ele vai fazer o próprio processo de decomposição no próprio pé da planta, né? Então a gente coloca aqui, adiciona em volta do pé de erva e ela vai virar matéria orgânica e sem dúvida vai virar um adubo para o pé de erva mate. Então ela retorna para o pé de erva mate. Falando então em sustentabilidade, em questão orgânica, enfim, a erva mate também ela se destaca por armazenar carbono nas folhas, no caule, obviamente, e também nas raízes. Então, mais uma importância, né, dos pés de erva mate, ainda mais embaixo dentro de um sistema agrofloresta. E a erva mate, a partir de um programa municipal que a gente tem aí de alguns anos, a gente está conseguindo aliar a extensão rural com o programa. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos levando a erva mate para a agricultura familiar, aonde o produtor faz a sua colheita de erva mate, ele faz o seu plantio, faz a sua colheita e leva até a indústria. A prefeitura doa as mudas para esses agricultores e o restante a gente faz como os cursos de boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação. Então o produtor ele vai para a produção de erva mate já com um conhecimento e com assistência técnica. E quando a gente fala em erva mate na agricultura familiar, a gente está falando aí de uma produção de 1.500 arrobas, 1.400, 1.500 arrobas num período de 18 meses. É quando o produtor ele apenas vai fazer esse trabalho. Eu tenho outras atividades? Tem, mas a atividade principal dele vai ser erva mate. Então, se nós levar em consideração um produtor que tira 250, 300 arrobas com a sua família de erva mate por semana, o que é muito tranquilo, muito fácil, a gente está falando aí numa questão de recursos aí de 5 a 6 mil, né, para essa família por semana. Então, se nós tivermos uma agricultura familiar voltada para a erva mate, com mais produtores cada vez mais produzindo erva mate, com certeza essa planta que é muito benéfica para a nossa saúde, benéfica para toda a nossa população, também vai ser benéfica para os produtores e para o município de Novo Barreiro. Isso é o mais importante, né? A gente trazer essa economia, fazer essa economia girar em torno dessas famílias. A agricultura familiar ela precisa de cada vez mais alternativas. E nós temos num lugar privilegiado, onde nós temos a matéria-prima, nós temos a agroindústria, as pessoas que compram. Nós estamos num raio de 10 quilômetros aqui, todo o município leva erva mate para alguma agroindústria. Então, fica fácil de produzir porque tem consumo. Outra vantagem que nós temos, que nós produzimos em torno de 40%, 50% da nossa matéria-prima.
toda a erva que é consumida no município, de 40% a 50% ela vem de fora, ela está sendo importada. Então a gente tem ambiente propício para a produção, temos um clima bom, temos uma genética muito boa e temos um mercado consumidor ávido a consumir o nosso produto erva mate. Não apenas no chimarrão, mas também no tererê, na erva mate além da cuia, que é na gastronomia, cosméticos, onde a gente tem uma ampla gama de produtos que podem ser feitos à base de erva mate. Então eu acho que é uma cultura muito ativa na nossa região, tem um espaço muito grande ainda para desenvolver, com certeza, e com todos os benefícios que estão sendo colocados aí para o mundo inteiro. Nós estamos exportando erva para chás, para culinária, para cosméticos, com certeza é mais uma baita alternativa de renda para o nosso agricultor. E nós, como instituição, a Emater, está aí voltada para trabalhar e cada vez mais apresentar essa planta magnífica para nossos produtores. A gente, quando tradicionalmente fala em erva mate, a gente sempre pensa no nosso chimarrão, né? Então, ou o tererê, né? Mas, além disso, existe um mercado gigante com a erva mate, até porque ela é uma planta super completa, são mais de 228 compostos bioativos que auxiliam na questão de saúde. Então é uma infinidade de produtos que podem ser produzidos a partir da erva mate. Além da cuia, então, que hoje a gente vê que seria talvez um mercado que pudesse expandir a questão da valorização da matéria-prima da erva mate, que hoje atravessa por um momento de dificuldade, então seria algo nesse sentido, um derivado de erva mate. Eu particularmente participo de um empreendimento em Espumoso chamado Ervais do Futuro, que lá temos toda a produção de erva mate com alta tecnologia, é um plantio totalmente irrigado, lá nós temos experimentos com clones com altas concentrações de cafeína, com alto teor de antioxidantes, então são materiais já genéticos diferenciados, plantados em lotes diferentes para aquela finalidade. Lá então está sendo desenvolvido algo que não é nada, digamos assim, do nosso tradicional. Toda a produção vai para o mercado de chás, né? Nós temos também o lançamento aí de refrigerantes à base de erva mate. Temos também a erva mate que está sendo inserida na ração animal, que é um mercado que a produção de lá vai acabar sendo canalizada. Então, e outra infinidade de produtos. Ainda essa semana eu vi uma matéria de uma bebida, uma cerveja produzida a partir do fruto da semente de erva mate, né? Então veja que baita potencial que teria. Para a questão do chimarrão, é um mercado que existe, é um mercado consolidado, tradicionalmente é isso, né? Mas para o mundo conhecer erva mate teria que ser algo fora da cuia. Então nós já temos bebidas, temos cervejas, chopp de erva mate. Na culinária nós temos uma infinidade de produtos também, bolos, sorvetes, sucos de erva mate também. No ramo da farmácia também já tem alguma coisa de erva mate. Então, para o mundo também vir a conhecer a erva mate teria que ser algo, digamos assim, pensado fora da cuia, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Historiando em Novo Barreiro. Agradecemos a todas as pessoas que se disponibilizaram a participar conosco e a construir esse episódio. Então sigam o Historiando em Novo Barreiro em todas as plataformas de streaming, como o Spotify, o YouTube, o Facebook, e também nos ajudem a construir essa história juntos. Até breve, pessoal!